Olá! Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, mãe. Boa noite. O som tá bom? Me diz aí, mãe, se o som tá bom. Botei um filtro que eu não sou boba nem nada, mas pra ver se tá legal. Oi. Oi, João. Me diz se o som tá bom, por favor, se tá tudo ok. Se o filtro que tá legal, se tá tudo bem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Sucesso. Vão falando comigo. Show. Obrigada, João. Enquanto o nosso convidado não chega, nosso convidado, ele pediu uns minutinhos, gente, porque ele acabou de chegar, pegou trânsito e ele já tá entrando daqui a pouquinho. Então, enquanto isso, a gente vai conversando. Show. Legal. Obrigada pelo feedback. Eu quero falar para vocês que estão aqui que esse é o encerramento hoje da segunda temporada do Papo de Sucesso, mas nós estamos estreando o Papo de Sucesso, vamos estrear a primeira temporada do Papo de Sucesso em podcasts. Então eu estarei nos próximos dias trazendo todas as informações para vocês. Vamos só esperar um pouquinho, a gente vai falar hoje sobre fibromialgia. É uma doença crônica, é uma doença invisível para muita gente, é uma doença que causa muita dor. E hoje o nosso convidado é o Dr. Pedro Oliveira, fisioterapeuta, e a gente vai estar aqui aprendendo um pouco mais com ele e entendendo também as causas dessa doença, entender um pouco, né, esse diagnóstico, como é dado esse diagnóstico. Eu sei que é super difícil. Eu achei muito interessante trazer esse assunto hoje, porque eu sou fibromialgica, eu tenho fibromialgia, e é uma doença assim, super difícil de até se entender quem tem, né? A gente sofre bastante nos momentos de crise, e eu achei muito bacana. Eu quis trazer o Dr. Pedro em fevereiro, que era o mês da fibromialgia, mas por falta de agenda a gente não conseguiu. Mas ainda assim eu achei super interessante trazer e abordar esse assunto e trazer esse tema para aqui, para o papo, para a gente debater, conhecer um pouco mais, porque para muita gente ainda esse é um assunto super desconhecido. Então eu estou só aguardando. Ó, ele chegou. Olá, doutor Pedro, que bom que ele já está aqui. Eu estava só te aguardando, estava falando um pouquinho sobre a fibromialgia. O que a gente vai falar hoje sobre as causas. E para quem está chegando, o Papo de Sucesso é um projeto voltado para empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E eu estou contando aqui hoje que é a nossa encerramento da segunda temporada. E a gente vai dar um hiatozinho para preparar novidades e vamos estrear os podcasts, a primeira temporada do Papo de Sucesso em podcasts. Boa noite. Solicita para participar, doutor Pedro, por favor. Olá, Júlia, boa noite. Quem tiver perguntas, gente, coloca aí na caixinha que o doutor Pedro vai respondendo, tá bom? Sejam muito bem-vindos, boa noite, Júlia. Já. Olá! Olá, Isabela, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Bom, muito prazer, né? Seja muito bem-vindo ao papo. Quero te agradecer por aceitar o convite. Eu sei que sua agenda está lotada, você acabou de chegar, estava contando aqui para o pessoal, mas muito obrigada mesmo. Eu acho que é um assunto muito legal, muito importante da gente falar. Sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isabela. Quero agradecer pelo convite. A gente estava tentando programar para que esse encontro fosse realizado em fevereiro, né? Por ser É verdade. de conscientização
da fibromialgia, mas por incompatibilidade de agenda, infelizmente, a gente não conseguiu esse encontro nesse mês de fevereiro. Mas que bom que as oportunidades elas existem, né? E a gente pôde retardar um pouquinho, mas que esse encontro está sendo realizado e a gente vai bater esse papo legal aqui. Então, quero agradecer muito pelo convite e por falar de um assunto que é tão importante hoje, não só para nós que estudamos esse tipo Ih, falhou aqui para mim. Falhou? Pausou aqui. Deixa eu ver. Voltou. Oi, voltou. Pronto. Voltou? Certo. Deixa eu só conectar aqui outra coisa, outra rede, para a gente evitar esse tipo de problema, tá? Me dá um segundo. Tá. Não, e é legal, o mais importante, gente, é que a gente está aqui falando sobre isso. Uma conexão melhor. Ah, que ótimo, que bom, tá joia. Qualquer coisa você me interrompe e a gente tenta melhorar, porque a gente conta com esses problemas, né, de internet. Ah, normal, faz parte. Dá o feedback aí, pessoal, se tá tudo bem, se todos estão nos ouvindo, se tá tudo certo, por favor. Oi, pai! Seja bem-vindo, boa noite a todos. Legal. Legal, boa noite. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui entrando, algumas pessoas que são amigos aqui, que são daqui de Pernambuco, aqui de Recife, alguns pacientes meus também. Que coisa boa! Quero mandar um abraço para vocês e para todos que estão entrando aqui, tá? Espero que a gente bata... Ah, que bacana! Bacana, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava falando aqui, doutor Pedro, quem não conhecia o Papo de Sucesso ele é um projeto voltado para empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E a gente aborda assim, vários temas, várias profissões, e foi uma voz que começou, um projeto que começou com a pandemia mesmo, para trazer mesmo para quem empreende, para falar mesmo sobre desenvolvimento pessoal. As pessoas às vezes estavam perdidas, não sabiam bem o que fazer, então o Papo de Sucesso surgiu daí. E eu queria convidar vocês que estão aqui conosco a primeira vez para nos seguir no canal do YouTube também, Isabela Sá, onde lá estão todos os vídeos que vocês podem acompanhar, aqui no Instagram também, no IGTV, mas no YouTube, Isabela Sá. Convidem seus amigos, nos sigam lá, curtam, que ajuda bastante também. Doutor Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Vamos começar, mas para quem não te conhece, conta pra gente, você já disse que é de Pernambuco. Minha mãe é alagoana, doutor Pedro. O sotaque não nega, né? Mas assim, conta pra gente quem é o doutor Pedro, um pouco da sua história, da sua formação. Certo. Que coisa boa saber que você tem famílias aqui no Nordeste, né? Eu adoro Alagoas. Legal. Então, é lindo. Eu sou Pedro Oliveira, né? A minha formação sou graduado em fisioterapia, né? Sou pós-graduado em ortopedia, em neurologia também, neurofuncional, acupuntura, mestrando em ciências da reabilitação e sou pós-graduando agora em UTI, né? Então, venho trabalhando especificamente com reabilitação ortopédica e dor, mais especificamente em dores crônicas, de forma geral, tá? Por isso que eu venho abordando também e estudando cada vez mais sobre fibromialgia. Mas o meu ponto central de atendimento é ortopedia e dor crônica, na verdade. Dor crônica. Isso. Atendo aqui em Recife, tenho um consultório aqui em Recife e também tenho uma clínica no interior do estado, aqui de Pernambuco, em Vertentes. E atualmente, segregando mesmo esse atendimento mais em dores crônicas e ortopédicas, né? Ah, legal. O que me chamou a atenção, eu até conversei com você, foi sobre uma dor. Eu tenho fibromialgia, eu sofro de fibromialgia, então, assim, para mim é super, super, super importante esse assunto, porque as pessoas ainda não conhecem bem esse assunto, tudo é muito novo. Eu mesmo estava vendo uma matéria que você postou no perfil de dor crônica, que é aí que eu entrei em contato contigo, sobre dor pélvica, por exemplo. Eu nem sabia de fato que isso era possível sentir essa dor através da fibromialgia.
Então vamos lá, doutor Pedro, vamos às perguntas. Bom, primeiro eu tenho uma pergunta aqui, quem quiser perguntar alguma coisa, vai colocando na caixinha e no decorrer da live a gente vai falando. Tem uma pergunta aqui do João que diz como tratar a fibromialgia? Tem algum tipo de rotina ou exercício que auxilia nos sintomas? Certo. João, uma excelente pergunta, e eu acho que essa pergunta, Isabela, é a que mais é recorrente em meu consultório. Porque a fibromialgia, por ser Primeiro, vamos organizar o que é fibromialgia. Primeiro que a gente não pode caracterizar a fibromialgia como doença. Fibromialgia ela é uma síndrome. E há uma diferença. Ela é síndrome porque é um conjunto de fatores que levam a uma causa. Tá certo? Então a gente não pode caracterizar a fibromialgia como doença e sim como síndrome. Certo? E o fibromialgico, ele sempre vem com essa mesma pergunta. O que é que eu posso fazer para melhorar? Né? Porque são doenças, são dores difusas, que podem acometer várias partes do nosso corpo, tá? Então, hoje, o que a gente mais tem como evidência que sustente a melhora para a fibromialgia seria o exercício físico. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala na atividade física, porque essa atividade ela é mais recomendada que seja uma atividade de baixo impacto, atividades físicas que tenha Leve, valor, né? De baixo impacto, de moderada a leve, e que tenha uma tendência mais de exercícios aeróbios, tá? E esses exercícios não são exercícios qualquer que você olha no YouTube, que um amigo indicou. Não, esses exercícios eles precisam ser exercícios com prescrição. Então, o fisioterapeuta ou um profissional de saúde que estude e que se dedique à fibromialgia, eles são, e principalmente o fisioterapeuta, é o mais indicado para prescrever esse tipo de exercício. Então, hoje, o que a evidência científica sustenta como o melhor remédio dentro de alguns parâmetros, óbvio, e também dentro de outros fatores, o exercício físico é o mais indicado para a redução dessas dores. Doutor Pedro, eu tenho uma curiosidade assim, a gente ouve falar, né, de uma idade, né, de tanto a tanto é mais possível desencadear a fibromialgia. Eu comecei a perceber que eu tinha fibromialgia, fui, na verdade, diagnosticar, vamos por aí, é super difícil de diagnosticar a fibromialgia, né? Como é feito esse processo para se diagnosticar? É bem complicado, a gente sabe disso. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Isso. É muito importante, Isabela, e todas as pessoas que estão aqui conosco, a gente entender como funciona o processo da fibromialgia. Ou pelo menos a gente compreender as suas nuances. Porque é de um diagnóstico difícil, é de um diagnóstico complicado, se faz necessário que o profissional ele esteja e seja muito entendedor desse tipo de síndrome. Por quê? Trata-se de uma síndrome clínica reumatológica. Então, a gente entende que o reumatologista seria o profissional mais indicado para fazer esse diagnóstico, tá? Então, mas isso não quer dizer que uma outra área de saúde, de profissional de saúde, como, por exemplo, o fisioterapeuta ou algum outro médico de outra especialidade, como o clínico, tá? Possa identificar essa síndrome. Mas vamos lá. Primeiro, o Colégio Americano de Reumatologia, ele distinguiu na década de 90, e ainda se sustenta até hoje, que a fibromialgia são dores difusas que da cicatriz umbilical para a parte inferior, da lateral, ambas laterais da cicatriz umbilical e da cicatriz umbilical para cima, em direção à cabeça, deve existir dor. Então, veja, a gente está falando praticamente de todo o corpo.
não é isso? É. Então, mas isso também pode ser potencializado com a outra questão que você tem como fator primário, por exemplo, uma dor pélvica, tá? Então, a dor pélvica ela pode ser um fator primário, mas o fibromiálgico ele vai tender a aumentar ainda mais essa percepção de dor. Porque para a gente entender fisioterapia, Isabela, a gente tem que entender que dor é uma percepção individual de caráter único daquele indivíduo. Muito pessoal, né? É muito pessoal. Então, o diagnóstico ele não é simples. Em questão de você falou de idade, de gênero, hoje a gente tem como pesquisa que sustenta essa informação é que o público feminino, as mulheres, elas tendem a ter um maior percentual de fibromialgia, ser acometida pela síndrome de fibromialgia. Numa idade média aproximadamente de 35 a 60 anos. Inclusive, tem até um dado epidemiológico importante que diz que de 10 indivíduos, 7 acometidos pela fibromialgia são mulheres. Fibromialgia. Nossa, é muito, né, doutor? É um índice alto. É um índice bem alto. Bem alto, só que é um índice ainda, só que é um índice de uma síndrome que é pouco falada, que é muito confundida, tá? Então, hoje a gente está trazendo mais essas informações, a gente está conseguindo alavancar mais informações a respeito da fibromialgia. Então, muitos se confundem porque, por exemplo, inicia com uma dor na coluna, mas essa dor ela começa a ser generalizada, ela começa a ser difusa. Esse indivíduo ele começa a ter comportamentos diferentes, então ele começa a ficar mais esquecido, ele tem alteração do sono, ele começa a ficar um pouco mais recluso, então a questão social dele começa a ficar um pouco mais atingida. Então, tudo isso aí influencia. E é de um diagnóstico que é necessário um cuidado específico. Tá? Interessante. Desculpa, continua, vai. Não, é interessante que as pessoas cada vez mais tomem conhecimento sobre isso, porque quando a gente está na universidade, Isabela, a gente, na clínica de reumatologia, a gente estuda a síndrome da fibromialgia. E, inclusive, o Colégio Americano de Reumatologia, ele, até 1990, ele caracterizava um teste, que é o teste dos 18 pontos. Eu não sei se você ou alguém que está participando aqui conosco já conseguiu, já ouviu falar sobre esse teste. Então, é um teste de onde existem 18 pontos em um mapa corporal, onde o profissional vai apalpar com o dedo esses 18 pontos, e desses 18, 11 tendo referência de dor, a gente já caracterizava esse paciente como um indivíduo com essa possibilidade de ser fibromiálgico. Só que isso é muito relativo. A cintilografia também pode diagnosticar através da cintilografia, não é, doutor? Então, não exatamente. Tá? Hoje a gente não tem nenhum tipo de exame de imagem ou algum tipo de exame de sangue que possa caracterizar ou identificar essa síndrome, Isabela. Porque hoje, ainda a nível de pesquisa, existe uma ressonância magnética funcional que pode nos dar uma orientação, um caminho para identificar que esse paciente ele é fibromiálgico, mas isso não é disponível ainda como exame de não é nada dado ouro. como 100% ainda, na verdade, né? Não. Hoje, a gente tem uma informação mais contundente, mais assertiva, é a gente, primeiro, saber mais sobre a síndrome, ter conhecimento vasto sobre a síndrome. Segundo, conhecer a história clínica do paciente, é você ouvir o paciente e entender
aquele processo de fala dele. Por isso que é um tratamento que vai envolver uma equipe multidisciplinar. Não só o médico, não só eu como fisioterapeuta, mas a gente vai necessitar de outras especialidades médicas que não é só a reumatologia, mas a psiquiatria. A gente vai precisar de um clínico médico, a gente vai precisar de um fisioterapeuta, a gente vai precisar de uma equipe de psicólogos. Então, a gente talvez até uma medicação também, né? Isso, mas esse assunto, ele é muito... Em último caso, né? Pois é muito gostoso falar sobre a síndrome de fibromialgia, porque é tão bom a gente passar mais esse conhecimento para o pessoal que não sabe, muitos nem sabem que tem a síndrome, né? Porque é verdade. Lógico que vai existir uma modulação através de fármacos, através de remédios, prescrito pelo médico, tanto o psiquiatra quanto o reumatologista ou até o clínico médico. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para Jadiel Luiz, tá? Meu companheiro. O Jadiel Luiz está perguntando se tem cura, doutor. Exatamente. Jadiel Luiz é um médico psiquiatra aqui de Recife, que a gente conversa muito sobre a fibromialgia, a gente troca muitas figurinhas, ele me ajuda bastante sobre quando no diagnóstico, na conversa, na troca, né? Então, ele me encaminha, eu encaminho para ele. Então, um abraço para você. Seja muito bem-vindo. Que é um grande companheiro. Que legal. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu posso ir fazendo? Tá. Pode sim, claro. Vamos sim. Tá. Vamos conversar. Aqui isso. Porque senão eu posso perder alguma e talvez, enfim, alguém possa ficar sem resposta. Tá, aqui diz: o lado emocional pode causar impacto nos sintomas? Sim. Pergunta muito prudente e importante. O impacto emocional, ele está muito relacionado ao início da fibromialgia, tá? Normalmente, existe um fator genético, tá? Que pode estar associado ao paciente que foi diagnosticado com a fibromialgia, como também fatores de traumas, tá? Eu não estou falando de trauma ortopédico, eu estou falando de traumas de vivências, de acontecimentos emocionais, exatamente. Tá? Então, isso está diretamente ligado. E o estresse. Hoje, a única certeza maior quanto ao início da fibromialgia, a instalação dessa síndrome em um indivíduo, é o excesso de estresse. Tá? Porque quanto mais esse indivíduo ele tiver instalado em um processo estressor, mas ele tem chances de aumentar a capacidade de ter a síndrome. Tá? E só voltando um pouquinho, Isabela, é importante lembrar que por mais que hoje, epidemiologicamente falando, a gente tem um índice maior de fibromiálgicos no público feminino, no gênero feminino, tá? Isso não quer dizer que homens não possam ter. Pode sim, numa menor incidência, mas homens podem ter sim. Inclusive hoje, atualmente, a gente tem relatos na literatura que traz pacientes fibromiálgicos infantil, adolescentes e idosos, tá certo? Isso vai muito de uma construção de como foi a jornada daquele indivíduo no decorrer de sua vida, tá certo? Eu tenho uma curiosidade aqui, talvez assim, eu vou fazer algumas perguntas que possam ser a dúvida de alguém, na verdade, né? Porque como a gente está falando aqui, é realmente uma doença super difícil de diagnosticar. Sim. Ela pode ser confundida com várias outras coisas, né? Alguns sintomas que você relatou aqui sobre ficar mais recluso, de repente até uma depressão. Também outras doenças causam isso, como diabetes, como hipotiroidismo, enfim, a gente sabe disso também, esquecimento, né? Algumas dessas coisas. Mas a minha pergunta é... Na verdade, eu até me perdi no fio da meada, mas vamos lá. Eu vou me achar. A minha pergunta é assim, o que pode causar, além de um trauma, como você falou, emocional, como perceber, né? Porque um homem principalmente, porque a maior incidência são em mulheres, mas homens também têm fibromialgia. Eu fico pensando assim, lembrei o que eu queria perguntar. Pessoas geneticamente com artrose, por exemplo, a minha avó teve artrose,
artrite reumatoide. A minha mãe, um exemplo, tá? A minha mãe teve artrose. É possível os filhos, netos, desencadearem uma fibromialgia por causa disso? Era essa a dúvida. Sim. A gente tem um fator genético importante, que pode ser, sim, um fator que predispõe à fibromialgia, tá? Não necessariamente numa linhagem tão primária, mas a gente pode, tipo, a irmã da minha avó, ela tinha fibromialgia. Então, ela é minha tia-avó e eu fui acometido. Sim, pode sim. O fator genético, ele pode sim ser um fator que predispõe à fibromialgia, sim. Joia. João, para mais umas perguntas aqui, que tem bastante. Existe algo na medicina tradicional oriental que fale sobre fibromialgia? Veja, na acupuntura, a gente tem alguns estudos bons que a literatura sustenta, de uma boa qualidade, para dor crônica, certo? A fibromialgia é um pouquinho mais complexo para a gente trabalhar com a medicina tradicional chinesa. Por qual motivo? Veja, a gente, quando vai atender um paciente que ele tem uma suspeita de fibromialgia, existem 2 testes que a gente realiza. Eu vou tentar falar de uma forma bem sucinta e bem simples, e vou até usar o termo técnico, mas vai ficar simples de entendimento. A gente faz o teste de hiperalgia, que a gente pode pegar um objeto pontiagudo e faz uma pressão sobre uma determinada região do corpo desse paciente e que vai gerar uma dor, tá? Lembrando que a dor, ela deve ser natural em todos os indivíduos, tá? Mas nesse caso, eu vou fazer esse processo como se fosse furar mesmo, mas obviamente eu não vou furar, eu só vou fazer essa pressão. Vou provocar uma dor, mas o paciente que ele tem uma hiperalgia, ele vai ter um aumento bem considerável dessa dor. Muito mais intensa, né? Isso, ele vai potencializar aquela dor. Tá? E tem um outro teste que a gente chama de aludínia ou aludinia, tá? Que eu posso pegar esse mesmo objeto e fazer uma pequena e leve pressão, ou nem necessariamente uma pressão, eu simplesmente encostar nessa região e esse paciente ele começar a referir uma dor absurda, como se eu estivesse perfurando ele, tá? Então, hiperalgia... E também é muito pessoal, né, doutor Pedro? Exatamente. Mas muito único isso. É importante porque eu preciso, primeiro, com isso, eu identifico qual tipo de dor que ele pode me relatar, se ele tem uma aludínia, se ele tem uma hiperalgia, tá? Porque tudo isso é modulado através do sistema nervoso central, tá, Isabela? Então, a resposta vai ser muito, muito particular de cada indivíduo, tá? Então, isso vai me dar um certo caminho. Aí você imagina em um paciente que tem uma aludínia presente e eu vá colocar agulhas nesse paciente. Ele não vai suportar. Ele vai sentir esse desconforto, tá? Ah, entendi o porquê, então. Então, talvez nesse momento eu poderia usar a auriculoterapia com sementes, poderia usar com esferas, mas nesse mesmo paciente, digamos que ele não tem aludínia, mas ele tem uma hiperalgia. Quando eu coloco, quem fez auriculoacupuntura sabe que quando a gente coloca as sementes ou a estrutura de esferas na orelha, no pavilhão auricular, a gente faz uma pressão. E o ponto doloroso, ou o ponto que vai ficar dolorido, é o ponto que a gente vai precisar regular. Se esse paciente ele for hiperálgico, ele vai potencializar ainda mais essa dor. Então, talvez isso não seja interessante para... Eu particularmente penso que quando eu não tenho problema com agulha, no geral, para fazer um exame de rotina, mas
pensar em fazer algum tipo de tratamento para minha dor com a agulha não me agrada tanto. Eu acho que pode ser, porque eu sou bastante sensível à dor, já naturalmente. Isso, exatamente. Então é muito particular, entendi. Muito Super particular. Esclareceu, doutor. Temos mais uma pergunta, eu vou correr só um pouquinho, Tá, porque eu quero muito que seja tudo respondido. Assim, eu estou muito feliz de estar falando sobre isso, que esse assunto... Nossa, e eu estou vendo assim que tem muitos tratamentos novos, que as pessoas nem conhecem direito sobre essa síndrome, doença não, né? Síndrome, e também os tratamentos possíveis, a gente realmente não sabe muito. Essa hipersensibilidade da fibromialgia tem a ver com algum distúrbio do sistema nervoso? Acho que sim, né? Você já falou um pouco sobre isso. Exatamente, é a modulação do sistema nervoso central, né? Então, assim, ele quem vai fazer essa modulação, então talvez ele comece a dar mais carga naquela atividade dolorosa. Então, tá totalmente ligado, sim. Tá. Próxima pergunta. Outras doenças ou síndromes podem desencadear a fibromialgia? Então, é o que a gente falou anteriormente, no início. A gente já falou sobre isso, né? A gente tem um fator primário, por exemplo, uma dor na coluna, que hoje é uma das dores mais comuns na população mundial, e um paciente fibromiálgico, ele potencializa essa dor, e essa dor ela pode, digamos que, se espalhar no restante do corpo, tá? Mas entenda que aquela dor já existia, mas o fibromiálgico ele vai tender a potencializar ainda mais aquela dor e levá-la a outros lugares. Mas isso não é proposital, deixar isso muito claro, tá? Porque o fibromiálgico ele é muito apontado, ele é muito... ninguém considera muito essa dor dele. Acha que é frescura. É a frescura, doutor? Isso, frescura, né? Frescura, tá? Então, assim, não merece tanta atenção. Pelo contrário, é um indivíduo que ele precisa de muita atenção, ele precisa ser ajudado, porque isso atrapalha não só, Isabela, o biológico dele, mas atrapalha o psicológico dele e o social dele. Tá? Total. Eu vejo muito isso acontecer. Eu conheço muita gente que tem fibromialgia, a gente acaba entrando nos grupos e trocando ideia, né? E a reação é incrível isso. A reação sempre é a mesma. Ah, você tá com frescura. Ah, não é essa dor toda. Isso. Só que é muito mais do que isso, né? E quando... Eu vou só para a última pergunta aqui, doutor, e a gente avança um pouquinho sobre isso que a gente acabou de falar. Tá. A Júlia está perguntando aqui, a fibromialgia tem relação direta com a idade ou pode ser identificada em qualquer faixa etária? Exato. É mais comum hoje, como eu falei, em mulheres e numa faixa etária entre 35 a 60 anos. Mas isso não é uma regra, tá certo? Hoje a literatura traz relatos de casos importantes. E se você participar de algum ambulatório de fibromialgia, que hoje a gente tem alguns, né? Então, hoje a gente tem desde a infância, adolescência e a terceira idade, a melhor idade. Tá? Então, a gente tem idosos também. Então, não é tão comum como nessa faixa etária de mulheres que eu falei, de 35 a 60. Mas hoje a gente tem e pode sim ser acometido. Criança, adolescente e idoso. Joia, eu adorei essas perguntas, gente. Muito obrigada. Eu fico pensando aqui, como descobrir uma criança, né? Pois é desafiador, né, Isabela? Porque imagina, já é desafiador para um adulto, que ele consegue, pelo menos a gente acredita que o adulto... ele se entendeu um pouco mais, né? Em falar, em comentar, imaginar uma criança, né? E até mesmo o idoso. Porque o idoso também diz, isso é da idade, é assim mesmo, né? É assim mesmo. E quando voltando ao que a gente estava falando, que eu acho muito importante ressaltar, essa questão, é frescura, não é tanta dor assim, só que quando a gente entra em crise, eu não sei se isso é geral, até queria perguntar sobre isso, mas assim, o primeiro sintoma imediato é a gente retrai, né? A gente contrai. Né? Não sei se a palavra são os músculos, até hoje ainda fico um pouco confusa com isso. Se são os músculos, se são os nervos, né? Eu não entendo muito bem. Mas a gente enrijece e isso gera muita dor. Isso. Né? Muita dor.
E quando tem normalmente um susto, uma preocupação, você falou sobre perda do sono, né? O sono não tem mais um sono reparador. É possível desencadear uma depressão aí, né? Respondendo a pergunta também do João, se desencadeia outras doenças. Que mais, doutor, outras doenças podem ser desencadeadas? Isabela, essa pergunta é interessante e ela é importante porque o fibromialgico ele já vem com uma carga bem importante sobre essa demanda dele, porque ele não só chega com a dor, né? Então, na verdade, alguns fibromialgicos eles não conseguem nem ao menos identificar a dor, porque é como se ela é tão difusa, é como se corresse tanto, sabe? Isso está envolvido em tantas outras questões para ele que acaba confundindo aí até o próprio, tá? Mas Uhum. essas questões psicológicas, elas são bem importantes, né? A depressão, a ansiedade, outros distúrbios, não só do sono, a, a gente... O estresse, né? Falou do estresse também. São esses fatores psicossomáticos, eles são tão presentes, né? E como eu disse, vai começar a reduzir toda a questão social. Cada vez mais vai reduzindo a questão social. Então, ele deixa de sair de casa, ele não quer encontrar com os amigos, ele começa a se antecipar a fatos, né, de tipo, e se eu fizer essa viagem e eu estragar com a viagem das pessoas porque eu vou começar a sentir dor? Talvez é melhor não ir porque eu vou atrapalhar a viagem das outras pessoas, né? Sério mesmo sobre isso? Isso, muito sério. Nossa, isso Isso acontece que demais. coisa. Isso acontece demais. As pessoas começam a antecipar esses fatos, e quando eu começo a antecipar esses fatos, eu diminuo meu enfrentamento sobre essa minha questão da minha síndrome, tá? Eu começo a ter um excesso de preocupação, isso vai me gerando Tá tudo ansiedade. aqui, né? Exatamente, a ansiedade E vai aí começar. entra a psiquiatria, né? A terapia, enfim, nesse sentido. Exatamente, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas você falou uma coisa importante. Você disse que parece que começa a enrijecer músculo, não sabe se é músculo, se é tendão. Então, a gente começa a trazer essa rigidez. Oi, tá me vendo? Oi, voltou. Voltou? Pronto. A gente começa a perceber de uma forma muito importante essa rigidez muscular, tá? Quando a gente tem essa rigidez muscular, a gente diminui o aporte sanguíneo. Se eu diminuo o aporte sanguíneo desse músculo, eu começo a reduzir também a oxigenação desse músculo. Então, eu vou aumentar o acúmulo de ácido lático, que vocês vão saber exatamente o que é isso agora. Por exemplo, quando a gente está cansado ou muito estressado, trabalhou muito, passou muito tempo em uma única posição, que eu começo a juntar meus ombros, que eu começo a movimentar meu pescoço, normalmente vem acompanhado a esses movimentos uma queimação, uma dor em queimação. Isso aí é acúmulo de ácido lático. Isso é músculo com baixa oxigenação. E isso eu falo. Aí o que é que eu desencadeia? Perda de força, redução dessa força, da apreensão, rigidez articular, rigidez na questão de tendões. Então, não é uma coisa que fica só a nível de músculo, tá? Isso vai trazer também esses contratempos incômodos. É muito mais do Músculo, que isso, né? tendão, exatamente. Muito mais do que isso. Então, é interessante, doutor, respeitar esse momento de crise, porque eu vejo muita gente falando assim, eu não posso ficar parada, mesmo com dor eu vou. Só que a dor é violenta. Tem horas, por exemplo, que dá, mas tem horas que não dá mesmo. Então, é importante respeitar o que fazer. Também eu quero falar onde a fisioterapia entra aí, né? Isso é super importante também. É importante. Isabela, essa sua pergunta, eu posso dizer que é uma pergunta muito capciosa. É uma pergunta que a gente precisa entender bem. Veja bem, o que é que eu faço no momento da dor? Naturalmente, a gente entra em posturas antálgicas
e a gente quer deitar, manter a reclusão. Concorda? Eu acho que a maioria das pessoas faz isso, tá? Depois eu falo o outro perfil do outro tipo de pessoa. Quanto mais eu trago esse repouso, quanto mais eu trago esse conforto, mais eu estou aumentando essa rigidez muscular. Certo? Eu estou provocando ainda mais que esses músculos eles não recebam aporte sanguíneo, oxigênio suficiente para eles se manter bem. Mas o que fazer se eu estou com tanta dor e não consigo? Aí é onde eu já vou adiantar. É onde entra manejo de dor. Onde a gente precisa aprender como manejar essa dor. Isso eu não estou falando só no paciente fibromialgico, tá? Eu estou falando sobre paciente com dor lombar crônica. Eu estou falando com pacientes com dores cervicais crônicas. Eu estou falando com pacientes que têm síndromes nos ombros, que não conseguem movimentá-los da maneira funcional que deveria, tá? Esse paciente ele tem que começar a aprender a manejar essa dor. Por isso é importante você conhecer o que você tem, conhecer o seu corpo, ser acompanhado por profissionais que conheçam e que saibam acolher e manejar esse indivíduo. Porque como você me perguntou no início, qual o melhor remédio hoje para um paciente fibromialgico? Hoje, a evidência padrão ouro é o exercício físico. E o sol também? O sol também? O sol, sim, o sol revitaliza a vitamina D, então traz outras melhorias em outras partes hormonais, enfim. Então, é importante. Não é o principal, mas é importante. Isso também vai ajudar na qualidade do sono, na qualidade da vitamina D, ela vai melhorar também em outros aspectos, não necessariamente só nisso, tá? Então, assim, e sobre o outro paciente que diz, eu tô com dor, vou com dor mesmo. Calma. Nem muito, nem tão pouco. Nem 8, nem 80, tá? Se eu não souber manejar essa dor, se eu não conhecer o meu limite, as minhas limitações, que é importante a gente entender sobre as nossas limitações, eu posso provocar um efeito rebote, tá? Eu posso aumentar esse quadro de dor posterior a essa atividade desse paciente que disse assim, eu vou assim mesmo, sabe? Então, isso... Tem que ter um equilíbrio aí, né? Achar um equilíbrio nisso aí. Mas assim, o que seria esse equilíbrio? Né? Como é que a gente determina esse equilíbrio? Para um paciente que ele pode acordar bem, mas ele pode acordar muito mal, né? Por isso que a gente, voltando um pouquinho à questão do teste de 18 pontos, que hoje não é tão utilizado, hoje a gente não usa ele como um padrão ouro para diagnóstico da fibromialgia, porque o paciente fibromiálgico, o indivíduo fibromiálgico, vai ter dias que ele vai acordar muito bem. Vai ter dias que ele dormiu bem, vai ter dias que ele vai acordar bem, vai ter dias que ele vai praticar... Que nem parece que tem a síndrome, né? Parece que ele nunca teve absolutamente nada, tá? Então, imagina se esse paciente, porventura, ele vai no meu consultório para uma consulta para identificar a fibromialgia. Eu não vou... Para mim, vai dar o quê? Negativo. Esse paciente não é fibromiálgico, porque os 18 pontos, ele não teve nem 3 pontos de dor. E dos 18 pontos, a gente tem que ter 11, tá? Então, isso é muito relativo. O interessante, então, para fazer esse tipo de... Um dos fatores para fazer esse tipo de diagnóstico com uma certa precisão, isso não é bem essa palavra, porque a gente sabe que esse diagnóstico não é preciso, né? Sim. Mas, assim, é estar numa crise, digamos assim, num momento de muita dor. Isso. Estar numa crise seria um momento importante para a gente identificar. Agora, por isso que entra a equipe multidisciplinar. Porque se esse paciente entrou em uma crise, Isabela, possivelmente esse paciente passou por algum transtorno emocional, pelo menos, recentemente. Para você ter ideia,
hoje a gente tem relatos importantes que há pacientes que levam, em média, a gente tem uma média para fechar um diagnóstico de fibromialgia de até 7 anos. Você imagina você ter um diagnóstico, passar 7 anos, pelo menos, para você ter um diagnóstico, porque é uma síndrome que pode ser confundida com outras síndromes. Com outras. Sabe? Então, quando alguém chega no meu consultório, não só pelo fato de fibromialgia, mas por qualquer outra razão, e diz assim, eu sou fibromiálgico, isso me leva um alerta e eu começo a questionar, eu preciso entender por que ele chegou naquela conclusão, como foi esse diagnóstico dele. Eu estou desconfiando do diagnóstico de um colega, não é isso. Sim, mas precisa investigar para ter certeza, né? Para ver se é isso ou outro tipo de doença que é bem parecido. E para como artrose, artrite, né? São doenças que causam muita dor. Né? Exato. E até mesmo porque eu preciso organizar a minha conduta de tratamento para aquele indivíduo. Então, qual a melhor conduta para ele naquele momento? Será que seria as agulhas na acupuntura? Será que seria a atividade física? Atividade física, alto, médio ou baixo impacto? Será que eu preciso recuperar força ou será que eu preciso trazer mais mobilidade? Sabe? Então, assim, são muitos fatores que eu preciso conhecer para que eu possa, com segurança, ou pelo menos com o mínimo de segurança, poder acolher aquele paciente, ouvir aquela demanda e traçar uma conduta terapêutica que vai ajudá-lo, que é o mais importante. O acolhimento é fundamental, até para gerar uma tranquilidade e uma confiança, né? Sim. Para que ele entenda, para que ele se perceba que, por mais que tenha dificuldade, por mais difícil que seja, existe alguém ou algumas pessoas que estão interessadas em ajudá-lo. Porque para um paciente com dor crônica, Isabela, um dia sem dor é muita coisa. Uma tarde sem dor é muita coisa. Você poder ir para a casa do seu familiar, você poder fazer uma viagem, você poder se reunir com sua família para almoçar e não sentir dor, isso é importante. Nossa, maravilhoso. É o céu, né, doutor? Exatamente. Então, assim, tem uma pergunta aqui, doutor. Se existe algum alimento que auxilie, tá? E a outra pergunta é que eu acho que já foi até falado antes da Cristiane, ainda é utilizado o exame de sangue de função remática para detectar a fibromialgia? Veja bem, eu só queria que tu eu vou responder a primeira e a segunda eu queria que você lesse novamente. Tá, joia. Tem uma travadinha aqui. Se existe algum alimento que auxilie. Pronto. Isabela, eu não tenho conhecimento a respeito de um alimento que possa auxiliar, tá? Talvez colegas nutricionistas, se tiver alguém aqui que possa me ajudar, mas sobre isso realmente eu não tenho assim, uma informação que possa me dar essa garantia, tá? Ou alguma certeza, ou algum estudo bom que me dê essa informação. Inclusive, vou até anotar isso no meu caderninho, porque eu vou procurar. Isso é uma boa pergunta. Tá, isso sempre ajuda, né? Então, deve ter os colegas nutricionistas aí se mobilizem para a gente ver se realmente tem. Porque tudo é uma parceria mesmo, né? A terapia, a psiquiatria, a alimentação, acredito que influencia em algum aspecto, para você sentir talvez mais revigorado. Enfim, a fisioterapia, né? Exatamente. É um conjunto. A próxima pergunta é: ainda é utilizado o exame de sangue de função reumática para detectar a fibromialgia? A função reumática ele vai como diagnóstico diferencial, tá certo? Não, infelizmente, a gente não tem um exame ainda específico, seja laboratorial, seja de imagem, que possa me direcionar a um diagnóstico mais preciso, tá? O exame sanguíneo, ele pode servir como diagnóstico diferencial para descartar. Então, hoje a gente pode usar alguns exames
tá? Para a gente descartar. Como a gente não tem certeza e a gente não tem um exame para fechar um diagnóstico, a gente vai descartando possibilidades, entende? E o Certo. laboratorial, ele é um deles, porque eu posso distanciar febre reumática, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, Tem que ir filtrando, né, doutor? isso. A gente filtra Tá. para a gente descartar, para a gente reduzir possibilidades. Tá certo. Então, ele serve como A outra... diferencial. Joia. Espero que esteja esclarecido, Cris. A outra pergunta é: quais suplementos ou vitaminas que podem ser usados para amenizar as dores fibromiálgicas? A gente vai cair na mesma informação sobre a alimentação. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre suplementação, sobre essa questão de vitaminas, porque isso eu vou deixar para nutrólogos, nutricionistas, porque realmente eu não tenho, assim, não é uma base de estudo minha. Eu busco mais a questão da parte de exercícios e dor. Essa parte de suplementação, alimentação, eu vou aguçar meus colegas nutricionistas aí. Legal. Existe algum aparelho dentro da fisioterapia, além da atividade física, né, mas algum aparelho específico que possa ajudar na dor? Por exemplo, o ultrassom, ele é um aparelho para dor. Não sei se ele é bom para fibromialgia. Uhum. Quem fez essa pergunta, Isabela? Eu. Ah, foi você? Fui eu. Agora fui eu. Adorei a pergunta. Adorei. Bom. E eu acho que é uma pergunta que ela deve ser feita e ela deve ser explicada. A gente tem vários recursos eletrotermo-fototerapêuticos dentro da fisioterapia, tá? O mais conhecido para a maioria dos indivíduos que procuram atendimento fisioterapêutico é o ultrassom e a TENS, tá? A ultrassom seria, de uma forma geral, reduzir quadro inflamatório e a TENS seria para melhorar o quadro de dor, tá? Ultrassom não deve ser usado em pacientes fibromiálgicos. Por quê? Porque não tem evidência nenhuma que sustente a melhora sobre isso. A gente não está falando de uma doença inflamatória, de uma inflamação aguda. Então, não deve ser usado. Porque, na verdade, a sensação... Vou só te interromper um pouquinho, desculpa, mas só para não perder o gancho. A sensação para o fibromiálgico, muitas das vezes, porque a gente realmente não sabe profundamente tudo sobre isso, né? Tudo muito novo, mas a sensação é que é um processo inflamatório. É tão doloridinho que parece uma inflamação, né? Pois é. Mas não é exatamente isso, né? Até mesmo porque para ser inflamação a gente teria que ter alguns sinais flogísticos, como calor, rubor, edema, né? Então, assim, a gente afasta um pouco disso daí, tá? Então, assim, não é bom ser usado, não é recomendado usar ultrassom terapêutico em pacientes fibromiálgicos. Agora vamos para o TENS. A TENS, que é o famoso choquinho que os pacientes chamam, né? Não é legal também. Por quê? A TENS, ela tem um processo muito importante para o quadro de dor, principalmente o quadro de dor aguda, tá certo? Ele vai também agir a nível de sistema nervoso central, tá? Vou tentar falar um pouco mais explicadinho, que ele vai liberar, digamos assim, uma coisa chamada opioides endógenos no nosso organismo, que são responsáveis pela modulação do quadro de dor naquela região, tá certo? O paciente fibromiálgico, a dor dele é difusa. A dor dele é uma dor, não é uma dor pontual, dói aqui, não. É uma dor que é difusa, às vezes até difícil explicação do próprio paciente, tá? Então, o recurso eletrotermofototerapêutico, principalmente ultrassom e a TENS, não é recomendado para pacientes com fibromialgia. Aproveitando também
voltando à medicina tradicional chinesa, hoje a gente está em um modismo bem forte sobre as ventosas, que são aqueles copinhos que deixam a marquinha redondinha, tá? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai procurar esse tipo de tratamento e quando a gente está recebendo esse tipo de tratamento. Esse recurso também não recomendo para pacientes fibromiálgicos, porque ele vai gerar ali uma dor por conta daquela sucção que ele faz naquele tecido. Então, eu Pontual, não né? recomendo. Exatamente. E você não vai encher o paciente com os cabinhos da TENS e também não vai encher o corpo do paciente com copinhos. Não é confortável, é doloroso, isso pode ser prejudicial, tá certo? Ai, que bom ter falado isso. Esses dias mesmo, essa semana eu estava vendo esse tratamento no story num centro de estética, que veio até da China mesmo. Não sei se é a mesma coisa que o gua sha. Eu não sei se é a mesma coisa, acho que não. Acho que o gua sha é outra coisa. É outra não, coisa. Né? Não. Mas eu estava vendo sobre isso e aí eu até conversei com meu filho, a gente estava falando, caramba, isso deve tirar alguma dor. Olha aí, só que não, super esclareceu. A Cristiane está dizendo aqui que infelizmente não respeitam as nossas dores, nós falamos sobre isso, é uma realidade, infelizmente, né? E vem mais das pessoas mais próximas, infelizmente é isso que acontece, né? O doutor desculpa se estou falando, Jadiel Luiz, é isso? Jadiel Luiz. Tá falando que é uma doença psicossomática. Oi, Anecilda, que bom te ter aqui. Amou o tema. Carla de Carvalho, boa noite. Só tô vendo se tem mais alguma pergunta. A Cristiane está dizendo que a dor dela é generalizada. Eu posso dizer também que a minha é generalizada na maioria das crises, digamos assim, né? Por isso que dá aquela sensação de enrijecer tanto que às vezes a gente quer ficar paradinha, né? Isso, exatamente. Então tem que achar o equilíbrio. Exatamente. A Jaci, que é minha mãe, a lagoana aí, está dizendo é verdade, confunde mesmo. Beijo, mãe. Apareceu mais uma perguntinha aqui, doutor. A gente já vai encerrar. Que pena. Tá tão bom, né? Tá tão legal. Nossa, eu tô amando. Apareceu aqui na caixinha, mas aqui. Qual área do cérebro? O João tá perguntando a beça. Ele tá dizendo que nem sabia que era uma síndrome. Então tá super grato de estar sendo tão esclarecido todos esses pontos. E ele tá perguntando qual área do cérebro que é responsável pela dor. Algum tipo de tratamento para essa parte ajudaria? Existe uma área específica? Quando a gente está falando de dor, a gente está falando de sistema nervoso central. Então, e a dor, que é outro assunto muito interessante, dor, né? A dor, ela pode ser dividida em algumas etapas. E cada etapa dessa dor, ela é responsável por uma areazinha aqui no nosso cérebro, tá certo? Então, assim, há sim áreas específicas, mas é muito particular de cada indivíduo. A gente precisa fazer, lembra dos testes que eu falei, alodinha, hiperalgia, pronto. Mesmo sendo a nível do sistema nervoso central, a gente tem uma subdivisão, que isso seria até um outro tema importante, depois, se quiser marcar para a gente conversar sobre dor. Bacana. Dor de forma Vamos deixar para a terceira temporada. Estou achando muito interessante. Guarda aí para a terceira temporada, vai ser bem legal. Então, João, não perde a terceira temporada, tá? Que a gente vai explicar bem direitinho essa parte aí de dor por dor, tá certo? A gente vai falar desde a dor aguda, semiaguda, crônica, como ela... Enfim. Então, existem, sim, áreas específicas, certo? De cada uma. Isso é subdividido. Nossa, me abriu muito, assim. Eu amei. Dr. Pedro Oliveira, de Pernambuco, eu vou colocar aqui nos comentários o seu Instagram, que é Dr. Pedro Oliveira. Isso. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, a hora é agora. Ou cale-se até a terceira temporada. Isabela, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que tá subindo aqui, que é de Carla Carvalho, que ela é uma amiga querida, a filha dela também é uma paciente minha,
são pessoas incríveis. E ela está perguntando, Claro. minha mãe tem fibromialgia, como tenho muitas dores no corpo e dores de cabeça, procurei um médico para saber se poderia ser fibromialgia. E ele falou que eu deveria ter pelo menos 7 pontos de dor. Então, Carla, a gente já falou anteriormente sobre isso, que isso não é um teste mais padrão ouro que a gente utiliza para identificar a fibromialgia. Existem outras questões, outros tipos de abordagem para que a gente possa identificar e tentar fechar o diagnóstico, tá? E ela pergunta também que ela diz, a fibromialgia é... Eu não achei ela, desculpa, Carla, não foi por mal. A fibromialgia é herdada geneticamente ou pode ser adquirida? As duas coisas, Carla. Ela pode ser adquirida e ela pode ser também um fator genético, tá? Eu acho que eu respondi e aproveitar para mandar um beijo para você, tá, Carla? Ai, Joia, tem mais uma pergunta aqui da Cristiane, que ela tá perguntando qual remédio SOS para amenizar a crise de dor. Anti-inflamatório dizem não ser recomendado. O que usar? Exatamente. Mais uma vez, eu sem querer ser redundante, mas a gente, quando a gente se disponibiliza para a gente falar sobre uma síndrome como a fibromialgia, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente diz. E vamos lá. A questão farmacológica, a gente vai também cair no mesmo ponto de identificar como é o comportamento daquele paciente, porque a gente tem fármacos que a gente pode aumentar esse nível de dor, e a gente tem fármacos que a gente pode reduzir, tá certo? Então, isso é muito importante que o paciente, ele converse com o médico dele, tá? Para ele realmente direcionar uma medicação que seja mais direcionada e mais recomendada. Própria, né? Para cada um, né? Para cada indivíduo. Exatamente. Vamos entender uma coisa. Independente da situação, toda dor, ela é verdadeira, ela é real, ela existe. Tá? A gente não pode fechar os olhos ou dizer que é frescura, ou, não, isso é psicológico. Não é bem assim. Quando a gente diz isso, parece que a gente está banalizando aquela dor do outro. Isso não é legal. E tem gente que fala também, doutor Pedro, até pegando esse gancho, que... eu já ouvi isso. Eu não acredito muito nessa questão de dor, porque eu acredito que se você trouxer uma energia positiva, mentalizar e focar, a dor vai embora. Eu não sei. O que o senhor acha sobre isso? O senhor nada, né? O que você acha sobre isso? Veja bem. Dor é percepção. Eu não posso simplesmente dizer, por mais que eu conheça e atenda e trabalhe, estude e atenda isso todos os dias do meu dia, eu não posso dizer que sua dor ela vai ser resolvida se você fizer isso ou se você fizer aquilo outro. O que eu posso fazer é sugerir o que a gente tem hoje como evidência de estudos e pesquisas, eu posso sugerir como uma abordagem de tratamento para a sua melhora. Tá? Inclusive, voltando a esse assunto, mas continuando dentro da pergunta, a atividade física, o exercício físico, ele hoje é o padrão ouro e número 1 e mais recomendado para o paciente fibromialgico. Essa atividade física, esses exercícios, ele deve ser prescrito pelo fisioterapeuta, especialista em dor, que conheça a fibromialgia, tá? Não é aleatoriamente um exercício, tá? Então, assim, é preciso conhecer o paciente, é preciso compartilhar essas informações com outros profissionais que vai ser necessário para o cuidado desse paciente. É ajudar esse indivíduo a manejar o quadro de dor, que foi aquilo que a gente conversou. Lembra que é muito importante isso, que é o manejo de dor, enfrentamento de dor, saber como agir naquela crise, saber como equilibrar, né? Equilibrar aquela situação naquele momento mais difícil, tá? Então, o que a gente também hoje tem de evidência muito forte, primeiro, vamos lá, eu vou enumerar, mas assim, o primordial é a atividade física, mas a gente tem a TCC na psicologia, que é a terapia cognitivo, tá? Então, comportamental, ela é importantíssima e também tem um nível de evidência muito bom. E uma atividade de Tai Chi Chuan,
que é uma atividade chinesa, que hoje ela tem uma evidência muito boa, forte, para o tratamento de indivíduos com a síndrome de fibromialgia, tá? Então, é importante que você procure um profissional habilitado, seja habilitado em dor, tá? Ou seja, que tenha um conhecimento mais aprofundado. Isso vai envolver médico, fisioterapeuta, psicólogos, tá? Dentro da medicina, psiquiatras, reumatologistas, clínicos, que tenha como abordar. Aí muita gente pergunta, poxa, mas aqui na minha cidade eu não conheço, eu não tenho esse acesso, tá? Então, mas você pode ter o mínimo de acolhimento numa atenção primária. Tem sim. Agora, a gente precisa entender, você precisa conhecer um pouco mais sobre o que você tem. Não se sinta inferior pelo fato de você ter uma síndrome fibromiálgica. Você não é inferior, pelo contrário. Aquilo tem que te fazer forte, porque você tem que procurar. Eu vejo assim, nós somos muito fortes, exatamente. Porque não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, exatamente. Mudança de humor, privação de sono. É todo um trabalho mental, né? Exatamente. Diário. Eu acho que somos muito guerreiros, sim. Porque eu falo por mim, por muitas que conheço, assim, que a gente trabalha muito a mente, essa questão do humor. A gente entende que as pessoas não têm nada a ver com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos isso tudo. A alteração do humor, o esquecimento, né? Aquela dor a dor que mais mexe com o teu humor, né? Aquela dor aguda, enfim. A gente entende tudo isso. Então, eu acho que nós somos muito fortes, sim. Eu sempre vejo, tento ver uma doença ou uma síndrome de uma forma muito positiva quando se tem. A gente precisa trabalhar isso, senão você decai, né? Porque já desencadeia tanta coisa, já desencadeia a depressão, já desencadeia a dor em si que você sente, né? Falando da fibromialgia mesmo. Então, a gente precisa trabalhar muito a mente todos os dias, acordar, porque também as pessoas que estão ao seu lado não têm respeito, mas não tem nada a ver com a tua alteração de humor, né? Eu não sei se eu estou equivocada, mas eu, pelo menos, busco pensar dessa maneira. É importante, Isabela, é fundamental isso que você falou, né? E você, como uma paciente fibromialgica, uma pessoa fibromiálgica, é bom ter essa visão. Mas é bom também, importante, que vocês construam uma rede de apoio, né? Então, essa rede de apoio vai ser fundamental para vocês. Não pode ser vergonhoso. Tem uma pessoa que falou aqui que o primeiro passo é aceitar a fibro. Sim. É aceitar. São tantas perguntas que algumas eu me perdi. Ai, que bom que você está me ajudando. Pois é. Então, assim, é importante. E é importante também que você converse com as pessoas que vivem com você, que convivem com você. Porque vai existir essas alterações. E essas alterações, elas precisam ser compreendidas pelos outros. E os outros também vai sentir essa dor diferente, porque vai ficar angustiado, vai ficar triste, vai ficar irritado. Mas é importante que o fibromiálgico ele construa essa rede de apoio para eles, porque vai chegar um momento um dia que vai ser mais difícil para o indivíduo e para as pessoas que convivem com ele, né? Então, é fundamental que essas pessoas entendam, percebam que aquilo é um momento que precisa de ajuda, vai passar, vai levar um tempo. Isso vai ser buscar ajuda, não ter mesmo vergonha. Esse ponto é muito importante. Não mesmo. Não ter vergonha. E não se sentir. A gente fica mais sensível, mas não se sentir menor por isso. Eu achei muito bacana isso que você disse. Exatamente. A Jaci, a minha mãe, está dizendo aqui, doutor, você está me descrevendo. Nossa, tá vendo? E olha que nem veio para Pernambuco, nem veio para Recife, ó. Achei agora, tá vendo? Gente, eu tô amando tantas perguntas, eu tô muito feliz, tá super interativa. Agora eu achei, Carla, a sua pergunta falando da sua mãe. Agora que eu consegui encontrar aqui. Olha, a gente tem conversa, doutor Pedro, pra, sei lá, 2 horas aí, né? Mas a gente não pode estender mais tanto a live, porque também você tem seus compromissos. Acabou de chegar, entrou direto na live. Nossa, eu super agradeço mesmo essa sua disposição por ter aceito. Foi muito bacana. Eu espero que seja a primeira de muitas.
Hoje a gente está encerrando com chave de ouro a segunda temporada do Papo de Sucesso. Para quem não nos conhecia ainda, nos sigam nas redes, voltando lá no YouTube, Isabela Sá, e aqui no Instagram, né? Nos sigam, compartilhem com seus amigos também, porque tem muitos vídeos bacana que eu acho que agrega muito, traz muito conhecimento, e hoje foi fantástico, adorei, muito obrigada, foi super esclarecedor, eu acho que abriu muito a mente. Eu, particularmente, assim, pode até ser um tanto que ridículo o que ela está dizendo agora, mas eu nem sabia direito como a fisioterapia trabalhava com isso. E eu achei muito bacana mesmo. Abriu muito a mente da gente. Muito obrigada. Eu quero dizer algumas coisas assim, antes de te deixar com as considerações finais. Sempre no final da live eu falo uma pílula da reflexão. Mas antes de falar essa pílula, eu quero dizer que ser fisioterapeuta, eu anotei aqui porque eu achei muito interessante, ser fisioterapeuta é o dom de cuidar das pessoas, amar o próximo e ver em cada olhar de tristeza uma esperança. E também que fisioterapia é gratidão e missão. Gente que transforma a dor em amor. Eu achei muito interessante isso que quis falar. E a pílula da reflexão de hoje é o Abílio Diniz que diz: cuide do seu corpo, que você mora nele. Né? Para a gente refletir também um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente vai deixando, né? Vai deixando. E quando vê, muitas coisas desencadeiam, seja como a gente falou, por traumas, seja como a gente falou, enfim, por genética. Então, a gente precisa também ter essa consciência de cuidar do nosso corpo, porque nós moramos nele. Muito legal essa. E agora eu te deixo com as considerações finais. Muito obrigada mais uma vez, eu adorei. Imagina, Isabela, eu quero agradecer de coração pelo convite. Foi muito gostoso. Me senti em casa, de verdade mesmo. Ai, todo mundo diz isso, eu amo. Que bom, então missão cumprida. Você me deixou muito à vontade. Eu estou muito feliz pela escolha do tema. Tá, eu me coloco à disposição sempre que você quiser abordar sobre alguma coisa que leve a minha profissão a ajudar o próximo, tá? Eu costumo dizer sempre que eu amo ser fisioterapeuta, eu sou muito feliz em ser fisioterapeuta, e é exatamente isso que você falou, né? É muito gratificante a gente ajudar o outro, né? E é desafiador. Não só pacientes fibromiálgicos, mas outros pacientes com outras demandas. A gente tem uma atenção muito especial para esses indivíduos e eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer um sorriso de volta. Tá? Então, quero agradecer a todas essas pessoas que estão aqui, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu passei a conhecer aqui. Quero mandar um beijo, um cheiro para todos vocês que participaram, que perguntaram. E eu queria só deixar uma reflexão atenta para essas pessoas do que não precisa se envergonhar, tá? Do que você sente, e também não pode deixar para lá simplesmente por achar que é assim mesmo. É muito bom quando você conhece, quando você sabe o que está cometendo a sua casinha, que é o seu corpo, tá? Porque depois disso você vai começar a viver muito melhor. Parece que você renasce. Eu convido essas pessoas que renasçam, que venham novamente e conheçam um mundo diferente, porque você pode ter um mundo com outra qualidade de vida, você pode ter um mundo com suas limitações por conta de uma dor, por conta de uma síndrome, mas você pode sim manejar isso e você pode ser feliz. Tá certo? Eu acho que o mais importante de tudo é exatamente estar bem com você, morar na sua casinha e ter uma convivência muito feliz com você mesmo, sabe? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Agradeço demais pelo espaço, me senti muito feliz, me senti em casa. Gratidão pelo seu trabalho, um trabalho muito bonito, tá? Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Sem dúvida, eu vou começar a lhe ver mais ainda. Obrigada. Foi ótima a nossa companhia, foi ótima a nossa noite, tá? Nem pensei, eu realmente cheguei do consultório praticamente agora, só sentei e comecei, mas assim, como você disse, eu falaria horas. Mas... Eu super agradeço por isso, me senti muito honrada, assim, super agradeço, foi uma honra, foi um prazer
conversar com você. Foi um prazer te conhecer também, né? Porque a gente está se conhecendo de fato aqui. Hoje, exatamente. Isso que é o legal do digital. A gente não combinou, não fez falta, né? E eu acho que é isso que é muito bacana, que traz esse sentimento de conforto, de à vontade. E o papo é muito isso. É isso mesmo que eu quero que aconteça aqui. Então, eu já me sinto missão cumprida. Estamos mesmo fechando com chave de ouro a segunda temporada. Agora nós vamos estrear, a partir da semana que vem, a primeira temporada do Papo em podcasts. Então eu vou estar falando, um novo projeto, eu vou estar falando para vocês mais para frente, nos próximos dias, sobre isso, em que plataforma nós vamos subir. E aí vocês podem também acessar uma outra mídia do Papo de Sucesso para assistir. Eu acho que vai ser muito bacana. E vamos vir com novos projetos. Por isso que a gente vai dar um hiato de lives para vir com novidade, mas a partir da semana que vem já está estreando o podcast do Papo para vocês aí. Muito obrigada, doutor Pedro. Foi um prazerzão. E eu vou pensar muito na terceira temporada em a gente falar sobre saúde. Eu acho que vai ser muito interessante. Conto com a sua ajuda para trazer convidados aqui especiais para falar sobre vários temas interessantes. Vamos sim. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, pela paciência também, pelo tempo de vocês. Uma boa noite. Muito prazer a todos que estiveram aqui. Estão convidados a estarem sempre conosco. É um prazer. Um beijo e um cheiro no coração de vocês também. Obrigada, doutor. Pessoal. Um grande beijo. Se cuidem. Até mais. Se cuidem. Obrigado. Se cuidem. E mais sobre isso, parabéns. Olha, Deus abençoe. Vocês estão na linha de frente. Vocês precisam ser honrados nisso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo enorme. Forte abraço. Tchau. Até o próximo, gente. Tchau. Cheiro.